A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta para a introdução da lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical, que vai falar sobre o livro do profeta Abacuque. O tema dessa lição foi o marco da reforma protestante de Martinho Lutero, quando Abacuque disse que o justo pela sua fé viverá. Texto também citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos e pelo escritor aos Hebreus. Abacuque viveu por volta do ano 600 a.C. em Judá e, diferentemente dos demais profetas menores que Deus levantou, onde o profeta falava de Deus para o povo, Abacuque falou do povo para Deus, né? Como se fosse um sacerdote, um intercessor. Daí o significado do seu nome, né? Abraço, ou aquele que abraça, porque ele iria abraçar a causa do povo de Judá. Tá faltando isso nos nossos dias, né? Deixar de apontar o motivo do sofrimento alheio e abraçar mais, chorar mais, clamar mais, interceder mais por aqueles que estão sendo oprimidos pelo inimigo, né? Pelo inimigo sofrendo com as consequências do juízo de Deus, né? E eu não estou dizendo aqui que devemos massagear o pecado, não é isso não, irmãos, tá? Deus não massageia o pecado. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que falta clamar por misericórdia, se condoer, sentir a dor do outro devido ao pecado, né? Queira ou não, estamos no mesmo barco de pecadores, né? E isso é amar uns aos outros como Jesus nos amou, né? Quando ainda éramos pecadores injustificados e sem esperança. Bom, apesar de Abacuque não ser citado em nenhum outro livro nas Escrituras, as duas únicas vezes foram no seu próprio livro, né? Apesar disso, os escritos de Abacuque são bem populares, bem conhecidos, não só pelo versículo tema em questão, mas também pelo versículo 2 do capítulo 3, que é muito pregado em congressos de avivamento, onde ele diz: "Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos", e os versículos 17 e 18 do capítulo 3, que tem sido tema de louvores e que, por sinal, trata-se de um cântico de Abacuque também. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, observem que antes desses dois versículos tem uma junção conclusiva, né? A palavra portanto, indicando que as palavras desse cântico de Abacuque é uma conclusão que ele chegou após algo que aconteceu no contexto anterior. E quando eu li a primeira vez esses versículos, há muitos anos atrás, eu fiquei curioso em saber por que o Abacuque estava tão confiante assim em Deus. Nisso eu já aprendi que o nosso comportamento, a nossa confiança em Deus, o fato de estarmos louvando a Ele em meio às dificuldades, pode levar alguém a querer conhecer mais sobre o nosso Deus, né? Claro que o oposto também pode acontecer quando só murmuramos em meio às lutas do dia a dia. Isso pode realmente afastar as pessoas ainda mais de Deus. Então eu fui ler o contexto anterior para saber a origem de tanta confiança do profeta em Deus. E o texto diz que o povo de Judá estava sendo oprimido por alguns do meio do próprio povo, né? O chamado joio no meio do trigo. E Abacuque estava inconformado com o silêncio de Deus, aparentemente sendo conivente com essa situação ao tolerar tudo calado. Foi quando Abacuque clamou a Deus: "Até quando, Senhor, clamarei e não me escutarás?" Irmãos, o silêncio de Deus diante das nossas orações não significa que ele não esteja ouvindo, né? Às vezes ele está agindo em silêncio, ou ainda não é o momento de agir. Mas o profeta insistiu e Deus respondeu: "Tá bom, Abacuque, escreve a visão em letras bem grandes, faz um outdoor para que aquele que passa correndo possa ler, mas ela será para o tempo determinado, tá bom?" É como se Deus mandasse o Abacuque fazer um esboço da visão, guardar numa gaveta, para quando ele tivesse uma oportunidade, compartilhasse com o povo de Deus e para todos que passassem correndo a revelação da palavra de Deus. Por isso que eu não vejo como uma falta de espiritualidade ou de unção quando alguém faz um esboço de uma mensagem da palavra de Deus, né? A mente da gente é falha. Quando nós estamos meditando em oração na palavra de Deus, o Espírito Santo vai nos dando inspiração e, se você não anotar, você acaba esquecendo pontos importantes da mensagem. O Senhor Jesus disse para o apóstolo João na ilha de Patmos, né? "Escreve as coisas que tem visto e as que depois destas hão de acontecer."
que foi a revelação do fim dos tempos, o Apocalipse, né? E João supostamente teria escrito e compartilhado com as 7 igrejas da Ásia Menor apenas 4 anos mais tarde, né? Quando ele foi solto da ilha e retornou para Éfeso. E queira ou não, irmãos, toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, também foi escrita por homens que estavam inspirados pelo Espírito Santo, né? Mas enfim, que visão era essa que Deus mostrou para o Abacuque? Que ele, o Senhor, né, iria aniquilar todos os ímpios de Judá. Só que não seria da forma que o Abacuque imaginava, mas de uma maneira que ninguém iria acreditar quando contassem, né? Deus ia levantar os caldeus, que são os babilônios, né? Uma nação amarga, truculenta e terrível, para tratar com eles, né? O Abacuque ficou mais encucado ainda, né? Como assim? O Senhor vai usar alguém mais ímpio ainda para oprimir o seu povo? Sim, Abacuque, só que depois eu vou tratar com os caldeus também, fica tranquilo. Ou seja, primeiro o juízo começaria pelo povo de Deus, né? Pela casa de Deus, conforme Pedro vai dizer mais para frente. Os caldeus era como um chicote de Deus para disciplinar o seu povo, né? E o remanescente, os que sobrassem desse juízo de Deus, a minoria de justos, né, viveriam pela fé. Irmãos, Deus usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos, né? Através de Jeremias, Deus disse para o seu povo, quando eles estavam ainda no cativeiro, né? Olha, sirvam a Nabucodonosor pianinho, sem o resistirem, porque se o resistirem, estarão resistindo ao meu castigo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que não devemos resistir às autoridades, né? Porque não há autoridade ou governo algum que foi instituído sem a permissão de Deus e com propósitos, né? Abacuque estava inconformado porque ele esperava a correção de Deus através de alguém mais justo que Judá. Só que os caldeus eram mais ímpios na visão de Abacuque, mas não aos olhos de Deus, né? Por quê? Primeiro, porque, ainda que o pecado seja o mesmo ou de um nível menor de gravidade, mas sendo de um crente, o pecado se torna mais grave, né? Porque o crente peca com conhecimento de causa, ele conhece a palavra de Deus. E segundo, porque quando o crente peca, é o nome de Deus que está em jogo, né? Já que ele é um representante de Deus na terra. Os irmãos já notaram que quando o ímpio peca, ninguém se escandaliza, mas quando o crente peca, dá o que falar? Pois é, o escândalo é maior, né? Só que nem por isso os caldeus ficariam impunes também, né? Para os irmãos terem uma ideia da soberania de Deus, em Jeremias capítulo 27, versículo 6, ele chama o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, de meu servo. E em Isaías capítulo 45, versículo 1, ele chama o rei Ciro, outro que nem conhecia Deus, de meu ungido. Por isso que o crente ele não deve se vangloriar dizendo que é um servo de Deus se ele não vive de acordo com os princípios bíblicos, né? Servo de Deus até o diabo é. Já ouviram aquela máxima, né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. O fato é que diante de tudo isso que Abacuque viu e ouviu de Deus, ele não resistiu e se rendeu, né? Deus é justo, Deus é santo, Deus é soberano. Portanto, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E o que tudo isso tem a ver conosco, irmãos? Bom, essa figueira que ele menciona tinha folhas grandes, né? Tanto que Adão e Eva cobriram sua nudez com folhas de figueira. E Natanael costumava descansar debaixo da sombra de uma figueira também. Lembra o que Jesus disse para ele, né? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo de uma figueira. E quando a figueira não floresce, ela não fornece sombra para se descansar. Espiritualmente, o Abacuque está dizendo, ainda que Israel não me dê sossego, no nosso caso, o mundo em que vivemos, né? Mesmo assim, eu posso descansar na sombra do Deus Onipotente e debaixo das suas asas eu estarei seguro. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Já a falta de fruto na vide, a falta de uva, né? Aponta para a ausência de alegria, porque o Salmo 104, versículo 15 diz que o vinho alegra o coração, mas ainda que nos falte a alegria,
Nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Jesus garantiu que a nossa tristeza se converterá em alegria, na alegria da esperança, da salvação, segundo o apóstolo Paulo, né? Irmãos, quando acabou o vinho num casamento em Caná da Galileia, todos ali ficaram tristes, né? Mas Jesus estava presente e transformou 6 talhas cheias de água em vinho, e eles voltaram a se alegrar, né? Então o segredo é ter a água, a palavra e a presença de Jesus. É dessa forma que ele transformará, que ele converterá a nossa tristeza em alegria. Com relação ao fato do produto da oliveira mentir, isso fala de azeite mentiroso, né? Porque o produto da oliveira é o azeite, né? E o azeite servia para ungir reis, sacerdotes, doentes. Então, azeite mentiroso aponta para uma unção mentirosa, né? Para os falsos profetas, os pregadores que iludem seus ouvintes com showzinhos, malabarismos, com seus falsos discursos e promessas infundadas, né? Mesmo assim, com tudo isso, nós devemos nos alegrar, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 11, diz que somos participantes diretos da seiva, do azeite da oliveira verdadeira, que é Cristo. E João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 20, ele diz que nós temos a unção do Santo. Por último, os campos sem mantimentos, as ovelhas que foram arrebatadas e a falta de vacas nos currais. Tudo isso diz respeito à escassez, à ausência de recursos materiais, né? Em outras palavras, Abacuque está dizendo: ainda que eu não tenha onde cair morto, ainda que o mundo desabe sobre mim, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Para encerrarmos, sabe o que é mais interessante, irmãos? É que a circunstância não mudou quando Deus falou com Abacuque. Os problemas continuaram, mas ele tinha a promessa de restauração e isso foi o suficiente para mudar a perspectiva de Abacuque, e a angústia deu lugar à esperança, né? É como se você entrasse na igreja angustiado, com tantos problemas, ouvisse a pregação no culto e saísse regozijando. O problema ainda está lá para ser resolvido, só que você não mais o vê acima do que o teu Deus. Irmãos, quando o salmista diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, eu aprendo que o crente já deve cantar e se alegrar ainda à noite, porque ele tem a certeza de que o amanhecer vai chegar. Antes que o Abacuque contemplasse o livramento de Deus, ele já se alegrou, porque sabia que fiel é aquele que prometeu. Abacuque estava com a mesma esperança que o profeta Miqueias, da lição 7, lembra? Diante do caos em todas as áreas da sociedade, o Miqueias disse: eu, porém, esperarei no Senhor, no Deus da minha salvação, ele me ouvirá. Porque a esperança de ambos, Miqueias e Abacuque, estava depositada no mesmo Deus. E se a nossa esperança também estiver depositada nesse mesmo Deus, nós também podemos desde já nos alegrar na esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, porque ali e por toda a eternidade não haverá mais pranto, nem tristeza, nem dor, e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos? Vamos encerrar por aqui. Deus continue abençoando o preparo da lição de vocês para domingo. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta na próxima semana para estudarmos o livro do profeta Sofonias, que vai nos alertar: o fim está próximo. Deus abençoe a todos e até lá.